um aspecto extremamente grave, chamando a atenção para a conjuntura, para algo que está acontecendo hoje no Brasil. Apesar de que não pareça ser isso quando nós lançamos mão da timeline do Facebook ou do Twitter, ou quando recebemos mensagens no WhatsApp, ou em qualquer outro meio de comunicação online, embora não seja essa aquela que parece ser a principal particularidade da disputa política hoje no Brasil, é a reforma política que deve chamar a atenção de todos nós. Eu pediria uma ação a cada um dos presentes e a cada uma. Não nos deixemos levar, por mais sedutora que seja, a ideia de que se trata simplesmente de substituir pessoas nos seus cargos. Parece extremamente sedutor e imediato, e uma proposta que aparentemente pode solucionar um problema, a substituição de qualquer um, em qualquer cargo. Estamos inconformados com a política. E muitos dos mandatários estão na berlinda. Eu tenho amigos parlamentares, alguns parecem se sensibilizar por essa circunstância, outros não. Mas como nós chegamos a esse estado de coisas? Em primeiro lugar, é preciso que nós deixemos claro que não há saída fora da democracia. Não há outra alternativa. Não há outro modelo político, não há um ambiente de liberdade e de vida política que se assemelhe à democracia. Felizmente, no ano passado, quando se comemorava, entre aspas, 50 anos de instauração de uma ditadura militar no Brasil, convocaram-se atos para o dia 31 de março, para comemorar a ditadura militar e pedir sua volta. E falo felizmente, porque esses atos massivamente convocados nas redes sociais levaram à mobilização de um punhado tão insignificante de pessoas que nos fez ter certeza de que essa ideia, felizmente, está morta no Brasil. Nós não temos alternativa e não defendemos e nem desejamos, e deveríamos, pelo contrário, lutar contra qualquer tentativa de tiranização do Brasil. Não há saída fora da democracia. Os males que nós vemos não são males da democracia. O Brasil é um país democrático hoje. Tanto prova que eu posso estar aqui falando o que eu estou falando. Outrora não poderia questionar modelo algum, sistema algum. Se estivéssemos sob uma ditadura, eu certamente não estaria aqui. E talvez, pelo meu currículo, estivesse ou no exterior ou debaixo da terra. Mas estamos numa democracia, o que é ótimo. De tamanha incongruência entre o que os políticos fazem e querem, com aquilo que nós, que somos os detentores do poder político, desejamos e queremos. Há uma discrepância, uma falta de sintonia absurda entre aquilo que querem os detentores do poder político, que somos nós, e aquilo que fazem os nossos temporários representantes, provisórios representantes, eleitos para fazer valer as nossas e não as ideias deles. Como nós chegamos a isso? Nós chegamos a isso como decorrência de muitas circunstâncias, mas uma delas merece destaque: o nosso sistema político eleitoral. Nós temos um sistema político eleitoral que não cumpre a Constituição de 88, não cumpre a Constituição Cidadã, não realiza a democracia. O nosso sistema eleitoral leva a que os representantes não nos representem. Como nós vimos nas manifestações de 2013, muitos cartazes dizendo: eles não nos representam. Mas como pode? Alguém poderia dizer: não, mas eles estão lá porque foram votados, então o povo os escolheu. Parece simples, mas não é. O deputado federal se enganaram, porque 100% de vocês elegeram os deputados federais que estão aí. Como? Através de uma armadilha.
uma trampa, como dizem os espanhóis. Todos os votos são válidos e eles são contabilizados para alguém. Se ele não é suficiente para eleger essa pessoa, ele automaticamente será contabilizado para outro que teve mais votos dentro daquele mesmo partido ou coligação. Significa que quando nós vamos à urna, nós referendamos todos os eleitos. Vocês votaram e, tendo sido eleito ou não, o seu candidato teve o voto devidamente contabilizado para os que foram eleitos. Foi assim que se encontrou o montante de votos obtidos por aqueles que compõem o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, mais particularmente. Nós sabemos que os 2 primeiros números identificam o partido. Os demais números identificam aquele candidato em particular. Acontece que, quando nós votamos para presidente da República, por exemplo, o nosso voto tem um valor de sim e não. Ou nós queremos aquela pessoa ou não. Então eu digo sim para alguém. Eu voto e aquele meu voto tem o seguinte sentido: se essa pessoa não foi eleita, eu não estou autorizando esse voto a ser contabilizado para mais ninguém. É assim que nós votamos para presidente da República. Mas quando nós votamos para deputado federal, ou deputado estadual, ou vereador, não é isso que significa o nosso voto. Ele não tem um valor de sim e não. Ele tem o seguinte valor extremamente complexo: eu estou votando neste partido político. Prestem atenção, não é no candidato. Em primeiro lugar, eu quero que esse partido tenha o maior número possível de cadeiras na Câmara, porque eu gosto desse partido e considero que esse partido representa as minhas ideias. Dentre os candidatos desse partido, eu estou sugerindo que o candidato que deve ocupar a vaga conquistada eventualmente pelo partido, seja esse que eu estou indicando. Mas, se não for ele, não tem problema. Eu gosto de todos os demais candidatos apresentados e pode valer para qualquer um deles, desde que tenha mais votos do que o meu. É esse enorme significado que tem um voto nas eleições proporcionais como nós temos hoje. É por isso que se vota em um e se elege outro. Um servidor do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, inclusive, criou um curso para falar sobre isso, cujo título é "Votei em Maria, elegi João". É bem representativo do que realmente acontece. Pessoas que votam num candidato que tem uma vertente de pensamento mais de proteção do meio ambiente. Mas meu candidato foi mal votado, perdi o voto. Não. Ele pode ter ajudado a eleger uma pessoa com investimentos em derrubada ilegal de mata na Amazônia. Não tem nada que assegure a ele isso. Não há nenhuma certeza de quem de fato será será beneficiado pelo voto. Esse modelo tão caótico, é tão caótico que não é exercido, não existe, não é adotado por nenhuma outra democracia no mundo inteiro. O modo como nós votamos para deputado. Ele é tão ruim, e nós já percebemos isso. Um fundo público que deu uma base para as candidaturas e a possibilidade das doações individuais. Os cidadãos doando limites pequenos, até R$700 no máximo. No total, o dinheiro que alguém pode dispor para doar para alguém. Para um candidato. De R$700. Para ninguém substituir as empresas nesse papel que elas cumprem hoje de desequilibrar os pleitos. Então, essas eleições baratas, junto com esse modelo de voto mais transparente, é uma mudança simples que nós preconizamos. Para fazer um resumo das nossas propostas, são as seguintes. É o seguinte o resumo. Hoje nós temos a possibilidade do financiamento de campanhas por um fundo público, que é o fundo partidário, que serve já para financiar a campanha, por indivíduos e por empresas. O que nós estamos fazendo? Apenas tirando as empresas.
ficam 2/3 do que hoje já é. E no sistema eleitoral nós estamos propondo uma mudança simples. Apenas a separação do voto no partido do voto na pessoa. Não estamos inventando a roda. É uma mudança extremamente simples. Fácil de fazer, inclusive do ponto de vista jurídico, que sequer demanda alteração da Constituição, basta a aprovação de uma lei ordinária. Diferentemente do que quer o PMDB, que quer alterar a Constituição Federal para introduzir essas violências que eu mencionei na Constituição. E eu queria, inclusive, pedir que as pessoas aqui presentes, que concordarem, já colaborem, porque nós podemos fazer isso se tornar realidade. Igual nós fizemos com a lei da ficha limpa. Porque nós transformamos isso numa iniciativa popular de projeto de lei, que já conta com 600 mil assinaturas, precisamos de mais de 900 mil. E essa iniciativa popular de projeto de lei é amparada pelas mesmas organizações que lideraram a conquista da lei da ficha limpa. Estamos pegando o mesmo aprendizado que nós tivemos e vamos agora para um voo muito mais alto. Vamos mais para o cerne da democracia, para definir quem pode financiar a campanha e definir como é que se dá o voto do brasileiro. Esse debate que eu estou falando, vocês acompanharão em breve, deve se tornar o centro do debate político este ano. É muito mais importante do que qualquer outro assunto político que vocês imaginarem. Porque nós estamos falando de um ou de outro corrupto, não. Nós estamos falando da máquina de eleger corruptos que nós temos hoje, que é o nosso sistema político. Nós estamos falando de mudar as coisas para gerar um grau de transparência e de leveza e de baixo custo que permita que a política volte à tona, porque a política foi ofuscada pelo poder do dinheiro. Pessoas que praticam corrupção não são políticas, são usurpadoras. Político é o que defende ideias. E o grupo que reúne pessoas apenas para ascender o poder não é partido. Partido é uma corrente de opinião. E nós queremos tirar o cobertor que está cobrindo os políticos e os partidos. Queremos políticos e partidos no Brasil. Por isso a ênfase no partido no primeiro turno, para que os partidos sejam obrigados a concorrer uns com os outros, programaticamente. Por que alguém vai votar nesse partido no primeiro turno e não naquele outro? A disputa aí não é mais pessoal, é abstrata. Vai votar numa sigla. É votar num conjunto de ideias. E aí o voto passa a ter outra conotação completamente diferente da que teve em toda a nossa história anterior. Nós tivemos 400 anos de voto majoritário que o PMDB quer fazer que voltem. Em 1932 nós passamos a ter o voto proporcional, só que mal elaborado, mal engendrado numa fórmula ruim. Agora nós estamos querendo aprofundar e aprimorar o sistema proporcional, para que nós possamos ter, de fato, política, partidos, democracia, numa democracia de alta intensidade, em lugar da democracia de baixa intensidade que nós temos hoje.